Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Assunto interessantíssimo. A gente vai falar sobre medicina baseada em evidência científica. Vai contar uma história do curandeirismo, passando pelo remédio com ervas que os nossos avós aplicavam nos ferimentos, que funcionavam. E atualmente a tecnologia é aliada da medicina tradicional, buscando aumentar a qualidade, principalmente o prolongamento da vida com qualidade. Apesar da técnica de tentativa e erro, das recomendações sem comprovação científica terem de alguma forma resistido ao tempo, a medicina sempre foi baseada em evidências. Então, para falar sobre esse importante campo, sobre essa importante área de estudo da medicina, a gente tem hoje aqui no programa a doutora Milena Marcolino e o doutor Linneu de Campos Cordeiro Neto. Eles são membros do grupo Evidências. Saúde, está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Então vamos lá. A medicina baseada em evidências é uma prática clínica que busca sempre balizar as decisões tomadas por um médico a partir de evidências científicas atualizadas e testadas pelo método científico. Portanto, elas são seguras, são confiáveis. E nesse programa a gente recebe a especialista em clínica médica e cardiologia, coordenadora científica de Telesaúde de Minas Gerais, doutora Milena Marcolino, e o doutor Linneu de Campos, professor da Clínica Médica da FASE, preceptor da Residência Médica e Medicina de Emergência do Hospital Odilon Berens. Estão juntos aqui porque, naturalmente, vão concordar com essa discussão, né? A gente gosta de ter os médicos em blocos separados, justamente para dar uma pluralizada no debate, mas acho que esse tema merece essa unificação, né? Para que a gente tenha um discurso afinado aqui, né, doutores? Sejam bem-vindos, tudo bem? Muito obrigada e obrigada por falar sobre um tema tão importante, uma felicidade estar aqui hoje, um tema super relevante e necessário. Isso, exatamente. Vamos começar falando o que é a medicina baseada em evidência científica. Parece tão simples e, de fato, deveria ser, né? A medicina baseada em evidência é o uso consciente, né, judicioso, né, que a gente busca a melhor evidência disponível para o tratamento dos pacientes, né? Então, e de forma transparente. Essa é a palavra, você vai repetir, a gente vai falar muito durante o programa. Transparência, que é o que a medicina baseada em evidência preza muito. E aliado à experiência do médico, né? Então a gente não despreza a experiência, as duas coisas andam juntas, né? E sem também deixar de considerar os valores e preferência dos pacientes. Que o paciente é o nosso foco principal. Claro, claro. E quando a gente fala em evidência científica, a gente inevitavelmente vai ter que falar dessa grande polêmica, essa polarização que aconteceu recentemente na nossa sociedade mundial com relação às vacinas. Como é que vocês viram isso? Isso acabou trazendo alguns problemas, mas também trazendo luz e importância para o trabalho da evidência científica, né? Sem dúvida. A população não tinha muito conhecimento de como se dava, né, as pesquisas científicas, sabia, pesquisa é uma coisa que acontece com rato, não entendia muito bem. Então teve todo um trabalho antes das vacinas que embasaram esse desenvolvimento muito rápido, né, e possibilitaram essa produção rápida, né, e disponibilizar. O que realmente mudou aí a realidade da Covid, né? Vacina, hoje a Covid-19, os pacientes estão bem menos graves do que eram anteriormente, né? E é uma felicidade para nós, né? Nos CTIs, o Dr. Linneu percebe muito isso, eu na emergência, então é uma felicidade que está assim. Infelizmente houve mesmo essa polarização e nós, né, como docentes, né, e médicos na prática, nosso trabalho é esse de estar junto, fazer cursos, organizar eventos e mostrar, tanto para profissionais quanto para a população leiga, que é necessário, né, entender como as vacinas funcionam e tentar não polarizar, não policizar um tema tão importante. E é interessante como essa dicotomia fez, essa polarização, como você bem diz, fez o pessoal se aproximar um pouco da medicina baseada em evidência. Um exemplo simples, às vezes você ia tomar um café ali na porta do hospital, o senhor é médico?
e o negócio da vacina, o que eu acredito? Eles estão falando isso, o que eu posso acreditar? E isso no que eu posso acreditar, que entra muito a medicina baseada em evidência, né? Do que realmente, o que eu posso confiar e o que eu não posso confiar. Então, a população sentiu uma necessidade disso hoje, de perguntar para quem entende um pouco, assim, falou isso em tal lugar, falou isso em tal canal, mas o que eu acredito? Eu tomo, eu não tomo? Então, hoje, isso também, a população civil, assim, eu vou ter que aprender um pouco sobre isso, porque eu tenho que tomar minha decisão sobre tomar ou não tomar. Exatamente. E só nessa primeira conversa aqui, a doutora falou algo muito interessante com relação à musculatura dessa discussão. Quando a gente fala das vacinas contra a Covid, a gente fala de uma pesquisa que foi acentuadamente rápida, que foi global e que ajudou milhões e milhões de pessoas em torno do mundo. Mas exatamente essa celeridade, essa rapidez para fazer com que a vacina tivesse disponível, virou um ponto de discórdia. Como que uma vacina pode ser boa sendo feita tão rapidamente? Pode, né? Existe evidência científica para provar que pode, né? Sem dúvida. E a população não entende assim, que todo investimento anterior em pesquisa foi essencial, né, para ter um conhecimento e produzir rapidamente as vacinas. Então, isso foi um ponto realmente muito importante, né, e fez que a gente conseguisse ter as vacinas mais rápido. Muitas vezes o tempo não é sinônimo de que a coisa é bem feita ou mal feita, né? Então, na medicina baseada em evidência, a gente, né, preza muito pela metodologia, pela transparência da metodologia. E a gente vê estudos, às vezes, que são feitos de forma mais rápida, outros mais demorada, que os resultados, às vezes, não têm relacionamento, não tem necessariamente a ver com a precisão e com o acerto do desfecho. Então, a gente viu hoje, igual a Milena falou, o que a gente viu é quem estava preparado, quem já investia na importância da pesquisa há mais tempo, conseguiu sair na frente, conseguiu demonstrar para o mundo o tanto que a gente tem que estar antenado a isso. E as questões ligadas ainda com algumas dúvidas sobre os efeitos a longo prazo, principalmente nas crianças. Puxa, o que vai acontecer com esses meninos? E a gente que tomou, a gente já viu que a gente não virou jacaré, por enquanto, né? Por enquanto, não. Sim. Uma questão importante é que existem várias fases do estudo. Então, agora a gente está no que a gente chama fase 4, que é a vigilância após distribuição do medicamento, da vacina, do insumo. Então, os pacientes são monitorados, as pessoas, né, são monitoradas quanto a efeitos colaterais, a eficácia, a efetividade. Então, ao longo do tempo, esses dados são coletados e, às vezes, alguns alertas surgem, né? Então, uma vacina ou outra, essa vacina agora temos dados que não pode ser administrada em grávida ou não pode ser administrada em criança. Então, tem todo o monitoramento por trás disso aí, que isso é essencial. E é difícil ainda a gente falar em efeitos a longo prazo de uma doença que a gente conhece há tão pouco tempo, né? Então, assim, tem muita coisa a longo prazo da Covid que não tem como prever. A gente conhece essa doença há quanto tempo? Tem nem 5 anos que a gente conhece essa doença. Então, é difícil prever resultado. Daqui 5 anos vai ter esse desfecho. Essa doença não existe nem há esse tempo. Não, e tem só um detalhe, assim, logo quando ela surgiu, há 1 ano, 2 anos, surgiu aqui na nossa realidade, falava-se na janela de imunidade que perduraria aí por 6 meses, talvez até 1 ano, e talvez ela fosse perene também. Se você teve, está tudo bem. Agora as pessoas pegam Covid quase de 15 em 15 dias. Porque tem as variantes e a doença está mudando, né? Então isso tem que ser estudado ao longo do tempo. Por causa da vacina, né? Precisamos produzir evidências, né? Por causa da vacina e, na verdade, alguns países que demoraram a vacinar os pacientes, tornou-se mais fácil de surgir essas novas variantes, né? Então essa vacinação em massa é essencial para diminuir a transmissibilidade da doença, né, a transmissão, e evitar o surgimento de novas variantes. A gente também fala, porque é inevitável, né, desse choque de evidência científica com pensamentos políticos. Isso atrapalhou bastante até a pesquisa científica no Brasil, né? Algo que foi tão importante para que a vacina fosse feita de forma eficiente, né? Mas aí a gente viu essa polarização até mesmo entre os médicos que receitavam medicamentos que contrariavam as evidências científicas, mas conseguiu articular um discurso bastante embasado para convencer uma boa parte da população de que os tais remédios funcionariam. E a gente teve uma grande explosão de produção de evidências e conhecimento e artigos que às vezes demoravam meses, até ano para ser publicado,
foram disponibilizados sem nenhuma revisão, né, disseminou várias informações que depois a gente viu que não eram adequadas, tiveram vários artigos, inclusive, que foram retirados, né, por terem grandes problemas que comprometeram resultados. Isso aí também atrapalhou bastante e ajudou a disseminar as chamadas fake news, né? Então, por isso que programas como esse são bem importantes para a gente alertar aí a população quanto ao conhecimento correto. Mas essa dicotomização realmente foi bem prejudicial, né? Sem dúvida. E eu até vou um pouco mais além de dizer que isso foi a pedra angular da gente passar por tanto tempo por um processo tão difícil da pandemia. Eu acho que a gente deixou de evoluir muito por essa polarização. E os médicos, boa parte dos médicos, teve, como você bem, uma responsabilidade muito grande nisso. Então, quando chega uma pandemia dessa magnitude, onde nós somos os principais carro-chefe para orientar a população, em vez de a gente estar coeso, alinhado, você viu um desalinhamento importante. E por que houve esse desalinhamento? Ideologia política. Então, hoje, se eu acredito em tal ideologia, em tal forma de pensar de determinado candidato, eu vou defender esse argumento. Mas não mostra... Não interessa. Se fulano está falando que é assim, eu vou acreditar nisso e vou convencer meus pacientes que é isso. Mas fulano, você leu o estudo com calma, não mostra isso, pelo contrário, mostra um efeito até contrário. Não, mas se fulano falou que é verdade isso. Então, esse desalinhamento dentro da própria comunidade médica foi pedra angular para a gente ter passado tanto tempo por um processo tão difícil como a gente passou no pandêmico. Aí. E até a dificuldade de lidar com incerteza, né? Era uma doença nova, com muitas incertezas, sem um tratamento definido. Então, correu-se atrás de um tratamento milagroso, né? Exatamente. Então, aí, a cloroquina, a hidroxicloroquina, a vermectina, a azitromicina, veio um pacote todo. E principalmente esses médicos que têm essa dificuldade de falar com o paciente, olha, nesse momento não tem um tratamento, esse medo, né, de que pode acontecer, aí focaram muito num possível desfecho que a gente chama de desfecho, seria o que o remédio ajuda a mudar, né, o medicamento ajuda a mudar. Então focaram num mecanismo dele ali que poderia diminuir uma carga viral, mas às vezes o medicamento aumentava até o número de mortes, né? No caso, a cloroquina, a hidroxicloroquina, né? Aumentam o número de mortes e aumentam os pacientes que precisam de ventilação. E isso foi disseminado e ainda é, infelizmente, né? Até hoje, por uma falta de formação médica na saúde baseada em evidências. Vocês são médicos jovens de uma geração que está conectada com o que acontece no mundo, com conexão direta com as grandes pesquisas mundiais. Mas a gente sabe que para o médico tradicional, o médico antigo, é muito difícil, e sendo assim, vocês se rendem às evidências científicas, tanto se rendem que trabalham com isso. Mas para o médico, entendendo ali a questão ortodoxa do cargo, às vezes pode ficar muito difícil para ele colocar a evidência científica no lugar de toda a prática médica que permeou toda a sua carreira de sucesso, né? Sem dúvida. E muitas vezes também acontece assim, como toda profissão, ela, independente se é medicina ou não, ela envolve um pouco de ego também. A gente não pode se esquivar disso. Isso envolve com qualquer outro cenário, não só na medicina. E muitas vezes, esse médico, às vezes mais antigo, mais gabaritado, de 30 anos, ele às vezes vai falar, mas assim, se eu agora falar, eu nunca falei em medicina baseada em evidência, agora se eu falar em medicina baseada em evidência, não pode soar como um retrocesso, alguma coisa assim. Então, assim, eu vejo às vezes também, principalmente às vezes do pessoal, às vezes que nega, você usou até a palavra ortodoxo, assim, de um pouco de ego, de às vezes você, pô, mas eu sou aqui, tenho 40 anos que eu tenho. Sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Sempre funcionou. Não vou. Às vezes ele até pode assim, mas se bem que é isso mesmo. Não, mas eu não vou voltar atrás, não. E às vezes até essa dificuldade de analisar a evidência criticamente, porque não é só existir evidência, pegar a evidência e aplicar. Então a gente tem que fazer uma análise crítica se aquela evidência a gente pode confiar ou não, né, e avaliar se aquela evidência se aplica àquele paciente. Porque às vezes eu tenho a melhor evidência, mas ela não aplica para paciente X, mas aplica para paciente Y, né? Então a gente tem que ter esse feeling clínico, né, essa expertise, por isso que a gente coloca muito bem que não despreza a experiência do médico e foca também nos valores, nas preferências de cada paciente. Exatamente, particularizando o paciente, né, que é o que preconiza essa medicina mais moderna, né?
E para quem nosso telespectador tem ideia de como avança esse estudo da medicina baseada em evidências, a gente estava conversando aqui sobre um novo tipo de procedimento que é relativamente recente, que é o olhar mais atento com relação à infecção hospitalar, né? Com a pandemia, isso ficou mais evidente, mas vinha já em curso uma atenção maior, diferente do que existia em anos anteriores, né? Eu acho que isso é muito importante se comentar, porque eu acho que quem trabalha no hospital está cada vez mais tentando tolerar menos infecção hospitalar. Hoje a gente trabalha muito com indicadores. E se você hoje quer melhorar seus indicadores, principalmente dentro de uma UTI, onde eu trabalho muito, você tem que reduzir a infecção hospitalar. Porque pensa como muitas vezes, né, o paciente vai falar assim, eu já ouvi isso, mas eu entrei para tratar uma doença e vocês me deram outra? Isso assim, se você for pensar, está correto, mas ele veio aqui para a gente tirar essa doença dele, a gente deu outra para ele. Então a gente tem trabalhado muito isso é um indicador muito importante de qualidade de assistência. E um ponto importante é que isso traz uma resistência bacteriana aos antibióticos, o que preocupa muita gente, né? Porque essa infecção hospitalar, a gente precisa tratar com um antibiótico mais potente, que pega mais bactérias mais fortes, assim, para a população leiga entender. E com isso a gente vai selecionando essas bactérias e vai acabando os antibióticos alternativos para a gente usar, que foi um outro grande problema também na Covid, né? Sim. Foram usados antibióticos de uma forma desnecessária. Então, existem estudos norte-americanos mostrando que aumentou muito a resistência bacteriana e com isso aumentou também a mortalidade por infecções bacterianas. Nada mais do que um retrato da sociedade brasileira que consumia bastante antibiótico. Foi uma conquista o antibiótico ter vendido com receita agora, né? Mas nós tomamos muito antibiótico no passado, né? Sim, um ponto bem importante que você colocou, mas alguns pacientes ainda conseguem comprar antibiótico mesmo sem receita. Então, importante, né, você que está aí em casa, não fazer essa prática, porque vai estar trazendo efeitos colaterais e vai estar ajudando nessa resistência bacteriana. Vai deixar o exército de ataque com menos opções, né? Isso mesmo. E é importante ele pensar que quando ele toma um antibiótico, indevidamente, ele não está prejudicando só ele. Isso tem um impacto global. Então, isso é um macro, não é só um micro, né? Então, é um impacto muito maior. E quando a gente fala assim também de comportamento, né, tem algo novo. Outro dia foi curioso, veio um médico aqui, um intensivista também, e ele comentou que uma residente, foi recente, então a residente falou assim, doutor, só uma dúvida, antes da Covid o povo andava assim, sem máscara mesmo? Eu falei, andava, era comum. Então isso também trouxe mais uma evidência científica de que a máscara, ela funciona realmente, principalmente no ambiente hospitalar, né? Sim, é muito interessante que até para a população geral reduziram os casos de influenza, né? Então teve um efeito positivo em até outras doenças. A gente achava só no Japão, engraçado, o povo no Japão anda na rua de máscara, né? É porque quando os japoneses estão gripados, por gentileza com os outros, eles usavam máscara, a gente achava, que símbolo de elegância, né? E agora está à disposição de todos nós essa elegância com o nome de máscara, né? Sim. No início da pandemia, não adianta usar máscara de pano, vai deixar as máscaras só para os profissionais, e ao longo do tempo foram vendo, né, que a contaminação ela é muito maior do que né, se sabia, e a máscara, sem dúvida, ajuda muito. Agora, como é que é o processo de testes? Porque a área, nós falamos de máscara, nós falamos de contaminação hospitalar, nós falamos dos remédios para Covid, nós falamos das vacinas, e o programa está começando. A área de testes, eu ainda quero perguntar sobre o boldo, porque o boldo, em toda casa mineira tem o boldo, e a minha mãe fala que funciona, minha avó falava que funcionava, minha bisavó falava que funcionava. E eu sei que não tem nenhuma evidência científica, mas antes do boldo eu queria perguntar como é que esses testes acontecem, onde eles são verificados, são as revistas científicas, são congressos, como é que uma evidência ganha essa certificação de comprovada? Aí você está com uma excelente pesquisadora aqui do seu lado, que essa eu nem vou me ousar responder. Na verdade, tudo começa com um protocolo de pesquisa bem delineado, né? Começa com uma dúvida, né?
Isso, sim, é claro. Começa então, vamos falar dos passos da medicina baseada em evidência. Então começa com uma dúvida clínica, é uma pergunta que possa ser aplicada à prática clínica. E aí a pesquisa é delineada para responder aquela pergunta, bem delineada. E aí como é que se eu for aplicar? Então eu começo pela dúvida clínica e aí eu vou buscar a evidência na literatura. Então, para o médico que está começando, na verdade, o médico não, né? A gente precisa falar nos profissionais de saúde, né, Fernando? Porque claro. A gente centra muito no médico, mas qualquer profissional de saúde também prática baseada em evidências, né? Então, ele faz uma busca focada naquilo ali. Então, ele precisa entender uma forma de buscar mais rápida. Porque essas dúvidas clínicas a gente quer responder na beira do leito do paciente, ou então estou lá no consultório, o paciente me pergunta alguma coisa, tem que responder rapidamente. Então existem alguns sistemas que facilitam, já trazem evidência pré-analisada. Porque se eu não tiver esses sistemas, eu tenho que pegar os artigos, aí sai milhares de artigos, na Covid mesmo, centenas de milhares de artigos. Por dia? Isso mesmo. Quase que por dia. E aí eu teria que avaliar todos e ver criticamente qual evidência que eu possa usar e qual que eu não posso usar, para daí fazer uma análise crítica também. Essa evidência se aplica ao meu paciente ou não? E os valores de preferência, se aplica para ele ou não? Aí quando eu uso esses sistemas que já tem pré-analisado, isso é muito rápido. Então hoje em dia eu aplico a beira-leito. Então hoje em dia a gente está sempre aprendendo, né, nós médicos. Então eu falo com meus alunos que cada dia eu sei que eu sei menos. Mas aí a gente já beira-leito, o aluno tem dúvida, ou eu tenho dúvida, outro profissional da equipe, um enfermeiro, né, o psicólogo, a gente pesquisa nesses sistemas e já aplica lá à beira-leito do paciente. E eu imagino que o desafio deve ser colocar toda essa universalidade de informações particularizadas ali no paciente que tá no leito, né? E para isso existem técnicas, né? O que a Milena falou é muito importante. Hoje, por exemplo, quando estou com um paciente com uma pneumonia internado, um residente me pergunta assim, olha, e se a gente usasse tal medicação? Eu tenho algumas formas de responder esse residente. Se eu gostar dele, eu posso ensinar ele as técnicas de achar a resposta mais rápida. Ou eu posso mandar ele ler 1.100 artigos que tem sobre pneumonia, que foi publicado nas últimas 24 horas. Ou eu posso falar com ele assim, olha, procura o médico mais de cabeça branca que você achar nesse corredor e pergunta aí. Então, na verdade, hoje o que a medicina baseada em evidência quer é achar os atalhos. Essa é a palavra-chave, atalho. Achar o atalho para poder achar a resposta que mais se aproxima da verdade, mais se aproxima da verdade. Interessante. Por outro lado, o paciente também está procurando os atalhos dele lá no Google, né? E aí você precisa ter uma didática, os dois são professores, vocês dois são professores, essa didática professoral para falar com o paciente, que aquela pesquisa que ele fez nem compara com a que vocês fazem, não só na vida de todo dia, mas especificamente para o caso dele, né? Na verdade, não precisa da prática professoral. Isso é para todos os profissionais de saúde, né? A gente tem que desmistificar isso. Não, só o professor. Mas o médico que é professor, ele sai na frente aí, porque tudo bem que o médico lida com pessoas o tempo todo, mas o médico professor, ele tem uma didática mais assertiva, né? Isso a gente consegue replicar, né, para os alunos, para eles se formarem melhores médicos, né? Isso é muito importante. Mas um ponto essencial é falar a linguagem que o paciente consegue entender. Muitos médicos ou até os profissionais se comunicam com jargões. Na verdade, tem um passo anterior, uma boa anamnese, uma boa investigação, ouvir o paciente, né? Ouvir o paciente, ouvir os anseios, né, os medos, né? Às vezes ele tem uma doença, acha que a doença é grave ou não é grave. Isso faz toda a diferença, né? E aí, entendendo, ouvindo melhor esse paciente, a gente consegue ganhar confiança, né, e expor para eles, né, os benefícios daquele tratamento, os malefícios, e conversar de forma a conseguir compartilhar aquela decisão, não ser uma coisa que é o profissional que está impondo, né, a conduta X. Hoje, a maioria dos médicos que trabalham muito em consultório, eles são muito categóricos. Falam, antes do paciente consultar com você, Fernando, ele google ou antes ou depois. Ou ele já chega lá googado, ou doutor, eu olhei, eu tenho isso, isso e isso. Ou senão ele google depois, esse médico não é muito bom não, aqui tá falando diferente do que ele falou. Então hoje a gente tem que entender, antes mesmo, entender a percepção do paciente. Mas o que você pesquisou? O que você entendeu que você tem?
Por que você acha que você tem isso? Para você primeiro entender a percepção dele, para você aí entrar com a sua e dentro do que ele entendeu, tentar achar um caminho comum aí. É natural que em algo tão importante como uma pesquisa tão abrangente, a prática da medicina baseada em evidência entre em outras áreas de conhecimento também, né? Que vocês precisam de apoios para dar uma fomentada nessa decisão. É muito difícil hoje você ter uma doença que só o médico trata, né? A maioria hoje das doenças ela é de tratamento multidisciplinar, né? Então hoje vamos falar de uma das clássicas aí, hipertensão e diabetes. O médico tem uma atuação muito... Se você depender só do médico, muito provavelmente você não vai ter sua pressão muito bem controlada e você não vai ter seu diabetes muito bem controlado. Então, principalmente as doenças crônicas, como a gente fala, ela é de acompanhamento multidisciplinar. E aonde você é apenas mais um daquela equipe, onde que todos trabalham em conjunto e cada um faz o seu trabalho para o bem do paciente, é claro. E todos com esse conhecimento de análise crítica e conhecimento baseado em evidências. É essencial. E cabe ao hospital também fornecer o acesso a essa informação, né? Porque o médico tem que querer buscar e busca, mas o hospital também facilitando ajuda, né? Isso é maravilhoso, né? Então, grandes hospitais, cada vez mais, estão fornecendo esses sistemas que eu comentei, que fazem a análise crítica, que não precisa do médico ir lá na casa dele, sentar, ler os 1000 artigos e poder, dessa forma, aplicar naquele momento que é necessário. Sim. Então, isso é muito bom, né? Muito proveitoso. Né? Mais que facilitar, ele tem que incentivar. Hoje, os hospitais têm que, mais do que facilitar, ele tem que incentivar e dar crédito e valorizar aquele profissional que faz esse tipo de busca, esse tipo de trabalho. Uma medicina preditiva também, que está ali cuidando da saúde, né? E até se antecipando a isso, né? Mas quando a gente fala de medicina baseada em evidência, a gente imagina, assim, decisões tomadas ali, como a doutora disse, né? Paciente no leito, na beira do leito do paciente, algo que precisa, que está ali, para cá ou para cá, vida e morte, grave ou menos grave, mas na realidade é todo dia, é uma prática, é igual fazer ginástica, né? Isso mesmo. Você tem que, a cada consulta tem um desafio de uma medicina que tem que ser baseada em evidência. Sim, e com o passar do tempo, essa prática fica mais fácil para o médico, né? Então, aqueles que têm uma resistência, basta começar. E praticando, vai adquirindo mais habilidades para conversar com o paciente, entender, né, os anseios do paciente. Então, isso, sem dúvida, é uma prática para esse foco na melhoria da qualidade do cuidado. E é isso que a gente fala muito para os nossos alunos, né? Vou pegar o seu exemplo da ginástica. O seu primeiro dia de ginástica, tenho certeza, foi muito difícil. Você deve ter saído todo dolorido, mas o segundo não, o terceiro não, o quarto, mas é gostoso fazer isso. Vou começar a fazer isso todo dia. Sim, então é esse exercício. E já que a medicina é um retrato social, assim, né? A medicina está na nossa vida de todo dia. A medicina é conversa de boteco também, né? Porque todo mundo tem uma opinião, né? Qual é o desafio para vocês vencerem essas batalhas aí, que também são de todo dia, na vida familiar, com os amigos, ideias que você fala, não é possível que a pessoa está pensando que é dessa forma ainda. Esse é um desafio da difusão da medicina baseada em evidência? Sim, mas é até gostoso esse desafio. A gente vence um desafio por dia e nós que estamos no ensino, a gente dissemina para os nossos alunos que vão disseminar para outras pessoas. Então... Mas eu digo com a pessoa que não acredita, que fala assim, doutora, desculpa, mas a senhora está errada. Não é assim não, porque eu vi assim, assim, assado. Você fala, puxa... não é bem assim, enfim, porque eu disse, tá na nossa sociedade, né? Sim, mas isso também com o tempo a gente aprende a lidar com isso, com essas pessoas, mostrar o outro lado. E, claro, nem sempre a gente ganha as batalhas, mas a gente vai conversando de novo com o paciente na próxima consulta e na outra. E essa relação médico-paciente é essencial. A gente tem que ouvir também. Às vezes o paciente não quer aquela conduta, ele quer uma outra. Claro, o médico não vai prescrever uma conduta que vai causar um dano, né, para o paciente, um malefício. Mas se a paciente chega lá tratando uma hipertensão, ela não quer o medicamento X, eu vou entender por quê, vou mostrar o outro lado, mas ainda assim ela não quer, vou pensar uma alternativa, vou conversar na outra consulta.
Exatamente. E você trabalha no telesaúde também, né? Também trabalho com telesaúde. Que também tem, até a própria consulta, a teleconsulta, ela também é baseada numa evidência científica de funcionalidade, né? Que para ela ser aprovada e usada com a pandemia foi difundida. Sem dúvidas, né? A gente tem diferentes ferramentas de telesaúde, então a teleconsulta toda baseada em protocolos, seguindo a melhor evidência disponível. A gente tem também alguns sistemas de suporte de decisão, que na verdade eles estão lá na ponta. A gente, na medicina baseada em evidências, fala que tem uma pirâmide, né? Essa pirâmide da evidência. E lá na ponta, lá em cima, esses sistemas de suporte. E como é que eles funcionam? Dependendo do que o médico ou outro profissional de saúde preencher daquele paciente no prontuário eletrônico, outro sistema, tem uma árvore de decisão por trás e vai te sugerir condutas e alertas que você pode seguir ou não, porque, como a gente falou, tem as particularidades do paciente. Então, isso ajuda naquele momento já a decisão, sem ter que abrir o outro sistema onde ele vai consultar. Então, é muito interessante, né? E esse sistema cresceu demais agora, como você bem citou, na pandemia, e o pessoal viu que dá certo, né? O pessoal agora também, os pacientes agora estão acreditando nesse sistema, né? É claro que ele tem as limitações e é sempre quem trabalha com isso sabe do que pode, o que não pode, até onde pode, isso é muito importante, né? Na medicina, tudo às vezes começa, o entusiasmo às vezes faz a gente crescer mais do que deveria crescer, mas é uma estratégia na medicina que chegou, sem dúvida nenhuma, para ficar e que a tendência é só crescer, mas dentro de uma responsabilidade. É claro. E, por outro lado, na sua vivência de todo dia, a urgência e emergência do Odilon Berens, o hospital dos mais movimentados do Brasil, né? Sem Ali dúvida. a decisão, todo o protocolo que a doutora falou, às vezes você não tem tempo de colocar em prática, né? Você tem que estar com ela pronta. E sem dúvida nenhuma, para isso é treinamento, né? E aí, treinamento eu falo muito, eu incentivo muito quem está, né, formando em medicina em residência, né? É aí que porque quando você se depara com a sua primeira parada cardíaca, às vezes você fica meio travado, mas você depara com a segunda, com a terceira. Aí, quem te viu pela primeira vez ficando travado, te dá o feedback, ó, você ficou travado por causa disso e disso e disso. Na segunda você trava menos, na terceira e na quarta você já não trava. Então, e quem te faz passar por essas etapas é a residência. E a residência sempre com alguém te dando feedback daquilo que você foi bem e daquilo que você foi mal. Mas sempre é tempo de aprender também, não precisa estar na residência. Isso, o médico sem dúvida. de mais tempo também pode ter treinamento. Um ponto importante é a humildade de aprender, né? Isso é muito importante. É o que você falou, você aprende todo dia, com toda a sua experiência, você diz, não, estou aprendendo sempre. E essa talvez é uma das mais importantes premissas da evidência científica, porque ela é infinita, né? Sim. A gente vai embora dessa terra e elas vão continuar surgindo, contrapondo outras, né? A gente vai continuar falando sobre isso, depois já vou prometer que no próximo bloco a gente tem o Mitos e Verdades e tem uma informação sobre o boldo, sobre a eficiência científica do boldo. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo, tá bom? A gente volta logo.